Não, este não é um vídeo de autoajuda. É um breve ensaio sobre a importância de como vemos o mundo. Há um dizer muito antigo de que o que faz o artista ou o filósofo é a forma como que ele olha para o mundo. Talvez a forma como olhamos para o mundo, essa nossa perspectiva íntima e intransferível, porque única, é o que torna a nossa existência, se não especial, mas profundamente individual. O pensador da psicologia comportamental, Skinner, chegou a dizer que debaixo de cada pele há um universo inteiro. Isto parece bem real. Só você tem acesso ao seu universo pessoal, suas questões, medos, pensamentos. E isso causa uma solidão cósmica, porque cada um está inteiramente sozinho neste universo, à beira de um abismo que é só seu. Mas aonde ficaria a empatia nesse caso? Essa capacidade de compreender um pouco do que o outro passa. Ela não é nada mais do que um mero exercício em que nós tentamos imaginar como seria estar na pele do outro. Isso muda um pouco nossa perspectiva, porque o que ser um artista ou um filósofo difere do resto de nós? Tem uma anedota que diz que Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia ocidental na Grécia, estava andando, pensando, olhando para os céus, os astros observando, e caiu dentro de um poço, e uma jovem teria o ridicularizado, dizendo que ele se preocupava mais com as coisas que estavam acima do que as coisas que estavam debaixo do pé. Já ouviu essa expressão? Essa pessoa vive no mundo da lua, ou com a cabeça no alto, é uma pessoa avoada. Isso se deve ao fato de que o olhar dessa pessoa percorre um outro caminho. Ela não está tão preocupada assim em olhar para a mesma direção que todos os outros. É válido lembrar que não se trata de uma atitude vazia de rebeldia, como se dissesse eu olho para onde eu quiser, não importa a opinião alheia. Mas antes, isto é uma forma de ser e se portar no mundo, procurando por detalhes e paisagens que são muitas vezes ignorados. Ou uma forma de buscar beleza e sentido nos cantos mais improváveis. É óbvio que sempre há quem tente indicar-nos o caminho a seguir e a prestar atenção. A todo tempo estamos seguindo opiniões, conselhos, direções e comando. Em casa, quando se é criança, na escola, na universidade e sobretudo no trabalho. Sempre estamos vendo e olhando apenas o que nos mandam ver. Os meios de comunicação, TV, rádio, podcasts, etc., podem atuar para colaborar com uma massificação de opiniões e visões do mundo. Na velha e clichê ideia de que os olhos são janelas, podemos aprender algo razoável. Precisamos destreinar os olhos a ver o mundo da mesma maneira como nos foi ensinado. É preciso subverter um pouco, ir além. Há um poema bastante famoso do José Régio, poeta português, conhecido na interpretação da cantora Maria Bethânia, que diz assim: Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há em meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, eu nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém. É como se dissessem, veja isso, assista aquilo, mas por quê? Porque é essencial que eu veja exatamente o que outros milhões de pessoas veem. Existem até síndromes que surgiram disso, o missing out, por exemplo, que é quando uma pessoa sente ansiedade de estar afastada dos acontecimentos das redes sociais, por exemplo. Eu sei, muita gente pensa que é implicância se recusar a ver um filme ou uma série do momento, por exemplo. Mas existem muitos que simplesmente perdem o interesse por coisas que são excessivamente comentadas. Isso os torna melhores ou piores? Não, isso não é um ponto e não é a discussão. Está tudo bem ver o que todos veem, mas e se for apenas isso? E se apenas vemos e olhamos para aquilo que todos estão? Na verdade, a maior parte dos produtos que consumimos nos veem como grandes grupos, mais ou menos iguais. Somos então medianos, com opiniões medianas, com hábitos medianos. Há razão para isso. Por exemplo, a sociedade massificada. O filósofo alemão Theodor Adorno
reflexionou sobre isso em diversas obras, onde aponta uma contradição na sociedade capitalista presuntivamente especificada, onde as relações de trabalho são cada vez mais segmentadas, cheias de diversidade. Como é possível existir tantos produtos de massa? Se você der uma rápida olhada nos catálogos de streaming, você provavelmente vai constatar que essa suposta diversificação de produtos é um mito, porque cada vez mais apenas modelos e roteiros previsíveis, que as relações de venda e consumo dos produtos culturais passam também pela lógica do acúmulo de lucro. Então, se um produto, um método vende bem, ele é reproduzido, revendido constantemente. É por isso que é um fenômeno de muitos filmes ruins que tem mais ou menos o mesmo perfil, a mesma identidade estética audiovisual. Vamos trazer para a equação duas coisas. Se somos uma sociedade que é fundada no sujeito, ou seja, no indivíduo, somos uma sociedade do eu, do ego, do egoísmo. Por outro lado, temos o dado de que somos uma sociedade de massas. É um conflito, uma contradição. Bom, não é segredo para ninguém que a nossa sociedade é fundamentada nas contradições. Mas como é possível que uma sociedade crente que o indivíduo é a base possa gostar e consumir os mesmos produtos, os mesmos filmes, as mesmas músicas? Um chute. Esse eu, no qual acreditamos sempre, é um mito. Bem, Sigmund Freud, todo mundo já conhece, dispensa apresentações, já disse que a ideia de um eu solitário inexiste. No mínimo somos três: id, ego, superego. Aí nos resta uma pergunta: então quem somos de verdade? Se a forma que olhamos para as coisas neste mundo não é capaz de nos definir totalmente, de nos dar uma lente, que alguns chamam de teoria, para ver tudo, pelo menos ela é uma forma de acreditar que podemos subverter como certas coisas chegam até nós, como as absorvemos. Há um filme muito interessante que se chama They Live, do cineasta John Carpenter, lançado em 1988, em que vemos o personagem John Nada, um nome que sugere um sujeito cru, ameno, quase sem substância alguma, um trabalhador que, ao se mudar para Los Angeles, encontra uma caixa com estranhos óculos de sol. Ao colocá-lo, as vendas da realidade caem e ele descobre que a humanidade está, na verdade, dominada por alienígenas. A todo momento, ele descobre que as revistas, comerciais, propagandas estão, na verdade, vendendo mentiras. O dinheiro, por exemplo, quando ele olha para ele vê a frase "Esse é o seu Deus". Nos cartazes aparecem frases como "obedeça", entre outras coisas. Um processo doloroso que o John Nada se depara quando ele enxerga de fato as verdades ocultadas pelos governantes reais do mundo. Ele tenta fazer seu amigo vestir os óculos e ele recusa com muita força. De acordo com o filósofo esloveno Slavoj Žižek, no filme documental The Pervert's Guide to Ideology de 2012, de Sophie Fiennes, que o embate violento entre John Nada e o amigo é um paradoxo que devemos aceitar. Não é fácil mesmo ver o mundo como ele de fato é, sem as deturpações. Mas ao invés de a ideologia no filme ser uma lente que distorce o verdadeiro funcionamento do mundo, são os óculos que o revela. Žižek vai além. A liberdade dói, assim como a verdade. A importância de prestar atenção à forma como olhamos para o mundo, a vida, a realidade, o nosso dia a dia é vital, pois, a depender de quais lentes usamos, podemos estar simplesmente contribuindo para um mundo injusto que lucra com o ódio e com o medo. De forma diferente, há formas de olhar o mundo que encontra sentido e saídas no mundo aparentemente acabado.